No vídeo de hoje ensinarei um método simples e eficaz que vai lhe ajudar durante a sua leitura da Bíblia, bem como intensificar o seu devocional com Deus. Discorreremos sobre 7 maneiras de ir até as Escrituras, de ler a Palavra de Deus. A última eu considero a mais importante, portanto, fique comigo até o final. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Eu sou o Murilo Alencar e esse é mais um vídeo da série O Pregador e a Pregação, onde tratamos sobre hermenêutica, exegese, homilética, teologia bíblica, bibliologia e assuntos correlatos. Como supracitado, hoje falaremos sobre 7 maneiras de ler a Bíblia. Isso mesmo. Mas antes de expormos cada uma delas, gostaria de trazer 2 dicas introdutórias muito importantes, não só para você pregador, mas para você cristão. Em primeiro lugar, precisamos criar o hábito de lermos a Bíblia todos os dias. Você deve ser disciplinado e reservar um momento para conhecer a Deus e ter comunhão com Ele através da leitura de sua palavra. Isso é uma responsabilidade indispensável a todo crente. Em segundo lugar, comece sempre com oração. A leitura da Bíblia é diferente da leitura de qualquer outro livro. Eu posso pegar aqui uma obra diversa e começar a lê-la aqui. De repente me deparar com uma passagem, com um trecho, onde não consigo interpretar e surgem dúvidas. No entanto, não posso simplesmente convidar o autor para me explicar. Porque há 2 problemas aqui. Ou o autor ele já pode ter falecido, ou então aqui há uma distância de acessibilidade. Mas isso não acontece quando leio a palavra de Deus, pois o autor sempre está presente. Você pode convidá-lo por meio da oração a lhe explicar, a lhe ensinar aquela passagem que você não está conseguindo entender. E o Espírito Santo, o professor por excelência, vai iluminar o seu entendimento. E diante desta realidade maravilhosa, quero lhe ensinar alguns recursos pedagógicos que vão lhe nortear durante os seus estudos da Bíblia. Vamos à exposição das 7 maneiras de ir até as Escrituras, de ler a palavra de Deus. O primeiro tipo de leitura é a leitura fundamental. O que seria a leitura fundamental? Ela é própria para aqueles que estão tendo os primeiros contatos com a Bíblia, que estão começando a engatear, os menos experientes, os novos convertidos, que querem estudar as Escrituras, mas não sabem por onde começar. A leitura fundamental vai nos orientar a começar pelo Novo Testamento, precisamente pelo Evangelho de João. Se você ainda não leu nenhum livro da Bíblia e deseja começar esta jornada de conhecer a Deus através da leitura de sua palavra, comece pelo Evangelho de João, pois é um evangelho fácil de se entender e nele você vai conhecer Jesus de um modo muito íntimo, de um modo muito pessoal, a sua humanidade, a sua divindade e a obra da salvação. Esta é a leitura fundamental. Irmão Murilo, não sei por onde começar. Comece pelo Evangelho de João. O segundo tipo de leitura é a leitura disciplinada. Essa leitura é muito legal porque ela é desafiadora. Ela vai gerar em seu coração um senso de responsabilidade e vai lhe ajudar no estabelecimento do ato de ler a palavra de Deus todos os dias. Eu já pratiquei essa leitura muitas vezes junto com minha esposa e outras vezes sozinho. Ela vai lhe levar a criar uma meta diária para ler toda a Bíblia em um tempo determinado. Você vai ter uma metazinha ali diária. A Bíblia tem 1189 capítulos. E se você quer ler a Bíblia em 90 dias, 3 meses, terá que ler 13 capítulos por dia. Não, mas 13 capítulos é muito. Eu quero ler a Bíblia em 6 meses. Então você terá que ler uma média de 7 capítulos por dia. Não, mas eu quero fazer aqui uma leitura anual. Vou começar 1º de janeiro com o propósito de ler a Bíblia e terminá-la no último dia do mês de dezembro. Então você terá que ler uma média de 3 a 4 capítulos por dia. Essa leitura é muito legal. O terceiro tipo de leitura é a sistemática e o nome por si só é autoexplicativo. Esta leitura é aquela que você começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Você decide ler toda a Bíblia e quer começar lendo ali pelo livro do Gênesis e finalizar em Apocalipse, capa a capa. O legal dessa leitura é que ela pode ser cronológica ou não. Você pode começar lendo Gênesis e terminar em Apocalipse, ou você pode recorrer a estudiosos que colocam os livros da Bíblia em ordem cronológica e assim ler a palavra de Deus nesta ordem diferente.
diferente. Esta é a leitura sistemática. O quarto tipo de leitura é aquela que é feita com o auxílio de um comentário bíblico, ou seja, com a ajuda de um comentador experiente. No entanto, se você não tem tanto conhecimento bíblico e não domina as verdades elementares da fé, eu lhe aconselho a não fazer essa leitura agora. Por quê? Porque os comentaristas, eles divergem na sua opinião e isso pode lhe prejudicar mais do que lhe ajudar. No entanto, se você já é um leitor mais experiente, mais maduro, você pode começar a ler a Bíblia com o auxílio de um comentário, sabendo que a Bíblia é inspirada e o comentário não. Só que tem comentários que vão lhe ajudar bastante. Você lê um capítulo e lê a exposição daquele capítulo. E há comentários que são devocionais, como esse aqui do Hernandes, comentário de Marcos. Este aqui do Osborne também é muito bom, comentário de Marcos, são comentários devocionais, mas há comentários aqui ainda que são históricos e culturais, como este aqui, muito bom, aconselho você a comprá-lo. Há também aqui comentários que não são nem devocionais, nem culturais, mas exegéticos, são comentários mais técnicos, como este aqui do Osborne também de Apocalipse. Aqui são mais de 1000 páginas só sobre o livro de Apocalipse. Então esta é a leitura com auxílio de comentários bíblicos. Eu faço muito uso disso aqui. Por exemplo, eu estou começando aqui a estudar o Evangelho de Mateus. Aí eu começo lendo o capítulo 1. Quando eu termino a leitura deste capítulo, eu vou para o comentário e vejo o que o comentarista escreveu acerca daqueles versículos. E assim eu vou fazendo capítulo por capítulo. O quinto tipo de leitura é a comparativa. E essa aqui é muito boa até mesmo para quem está começando agora, como também para os mais experientes. É aquela leitura em que eu comparo as traduções. Eu pego um texto bíblico e olho este texto bíblico na tradução corrigida, na tradução atualizada e em todas as traduções que eu tiver disponível em mãos. Por exemplo, há traduções em que a linguagem é mais rebuscada. Aqui eu tenho a Bíblia Revista Corrigida, e é uma linguagem mais difícil, uma linguagem mais arcaica. Mas aqui eu tenho a Bíblia Viva, que é uma linguagem mais atual. Então eu leio aqui, por exemplo, Atos 2 na corrigida e leio Atos 2 na Bíblia Viva. Olha que legal. E assim você vai tendo uma visão, uma compreensão melhor do texto. Pode fazer uso desta leitura comparada. Você pode ler de forma comparada até mesmo todo um livro da Bíblia. Você lê um capítulo de Mateus na corrigida e lê um capítulo de Mateus na Bíblia Viva. E é tão legal que existem algumas Bíblias que são edições comparativas, como esta daqui da editora Geografia. Nela, há uma coluna com a versão corrigida, não sei se a câmera vai focar, e a outra coluna com a versão NVI. É muito bom fazer uma leitura comparativa. O sexto tipo de leitura é um pouquinho mais complicada, é a leitura exaustiva e ela demanda mais dedicação e mais tempo. É quando eu tiro um certo número de dias para ler um único livro da Bíblia. Por exemplo, eu vou passar um mês lendo apenas a carta de Paulo aos Efésios e durante um mês eu consigo ler esta carta no mínimo 60 vezes. É uma leitura com mais profundidade, uma leitura mais exigente, uma leitura mais detalhada, uma leitura que praticamente você vai decorar o livro da Bíblia. Chama-se leitura exaustiva. Mas, irmão Murilo, e quando for um livro da Bíblia como o do Gênesis, que tem 50 capítulos, em um mês você vai ler o livro do Gênesis quantas vezes você conseguir. Mas onde cabe esse tipo de leitura? Eu não sei, aí vai do seu particular. Eu faço esse tipo de leitura em cada trimestre da Escola Bíblica Dominical. Por exemplo, esse trimestre nós estamos estudando o livro de Jó. Então vão ser 3 meses lendo o livro de Jó. Todas as vezes eu vou fazer uso dessa leitura exaustiva em um determinado momento do meu dia para ler o livro de Jó. E vou ler o livro de Jó nesses 3 meses quantas vezes eu conseguir. É a leitura exaustiva. E por fim, o sétimo tipo de leitura é a dinâmica. E esta daqui eu considero a mais importante porque você vai criando o seu próprio comentário bíblico. Como assim? À medida que você vai lendo o capítulo, vai lendo o versículo, você vai anotando suas dúvidas, registrando ali a forma que aquele texto está falando ao seu coração e o que você está entendendo daquela passagem. A minha Bíblia mesmo é toda rabiscada, toda marcada e cheia de proposições. Não sei se a câmera vai
focar aí, mas eu vou sempre anotando aqui aquilo que eu estou entendendo e a forma como Deus está falando comigo durante aquela leitura, de maneira que fica aqui registrado na minha Bíblia. E isso é muito importante para o seu crescimento espiritual. Esses são os 7 tipos de leituras bíblicas. Você não pode se prender aqui a nenhuma delas. Você pode fazer mais de uma por vez. Por exemplo, você pode fazer a leitura comparativa e ao mesmo tempo a leitura dinâmica. Você pode fazer também aqui a leitura sistemática e ao mesmo tempo a leitura com o auxílio de um comentário bíblico. Se esse vídeo foi bênção para você, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas e abra a jaula.